Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia. É inegável que há um ataque orquestrado no Brasil contra a cultura. Qual é a sua visão sobre isso, professor? A pergunta que eu coloco aqui é quanto vale a cultura, né? Ou talvez não só quanto vale a nossa cultura, mas qual é o seu lugar na sociedade brasileira e nas políticas públicas, né? Importante, Roberto, contextualizar. Em grande parte essa crise atual, né, ela se dá pela ausência de uma política de Estado. Então eu estou falando de uma política do país e não de governos. O mesmo eu poderia dizer para a educação, para a ciência, para a saúde e para a tecnologia. Se a gente faz um sobrevoo nessa breve história, né, como nação moderna, a gente não tem dúvidas que um dos mais criativos e efervescentes momentos no Brasil culturais é entre o Estado Novo e a ditadura militar. Então, entre dois momentos, né, onde é um período democrático. Entre 1945 e 64, a cultura e a arte se desenvolveram de uma maneira vertiginosa, né, nos mais diferentes campos e linguagens. Se a gente for olhar para trás, é incrível, né, a presença da Tropicália, a Bossa Nova, a Bienal de Arte Contemporânea de São Paulo. A gente pode pensar nos museus de arte moderna do Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, né? O nosso MASP na Avenida Paulista, né? E a criação desse prédio que vale a pena visitar no Rio de Janeiro, que é o Ministério da Educação e Cultura, né? Palácio Capanema, com uma arquitetura visionária que foi inaugurado em 1953, né? E que serviu de base para uma expansão de uma arquitetura modernista em território nacional, né? Então elas são manifestações emblemáticas. E o mais importante, Roberto e ouvintes da Rádio USP, é que o mundo se beneficiou com essa efervescência, né? O que a gente não pode esquecer é que, em termos de políticas públicas, a cultura tem uma posição sempre diminuta, né? Uma vez que o Estado não dá o recurso, as leis de incentivo à cultura serviram de fato para trazer recursos extras, para quase a inexistência de recursos públicos para a cultura, né? Cabe lembrar aqui que no governo Fernando Henrique, o percentual do orçamento para a cultura era de 0,14. Depois, com Lula, isso subiu para 0,6, mas a Unesco diz que, no mínimo, o percentual recomendado para a cultura em qualquer país moderno seria de 1%. Isso é de fato bastante preocupante porque, assim, o que a gente assiste é que não só existe um ataque à lei Rouanet, mas também a passagem, no caso da federação, né, de um ministério para ser meramente uma pasta de um outro ministério. E aqui em São Paulo, justamente, esse ataque a gente está vivenciando. Professor, isso contrasta com o prestígio que a cultura do Brasil e de São Paulo em particular conquistou no mundo, não é mesmo? Claro, Roberto, o que é importante aqui, vou dizer alguns dados, né? De acordo com o Fórum Brasileiro de Direitos Culturais, a economia da cultura devolve à sociedade, em termos de impostos, negócios e empregos, cerca de 3% do PIB, ou seja, mais ou menos 10,5 bilhões em impostos federais, gerando 3 milhões de empregos diretos e indiretos. O que eles dizem também é que o setor da economia da cultura é o que mais cresce no Brasil, uma taxa média anual de 9%. Os benefícios nós notamos na nossa experiência nessa cidade de São Paulo, né? Quantos museus existem em nossa cidade? Novos museus como o da língua portuguesa e do futebol, que são exemplos, como você falou, né? São originais, são museus que iniciaram aí uma nova forma também de exposição, né? Usando novas mídias. A virada cultural, os festivais. Obviamente, se a gente coloca aí no meio musicais que estão sendo atacados, você tem uma pluralidade, né, de manifestações que tem apoio em grande parte da Lei Rouanet, uma vez que os orçamentos, como o Dória, ele fala de um contingenciamento do orçamento, mas na verdade era um corte de 23%, quer dizer, isso afeta e muito, não só a nossa cultura, mas é um ataque à democracia. Eu termino dizendo assim, a quem interessa a restrição da ação de uma lei de incentivo à cultura, simultaneamente há uma diminuição da importância da cultura nas estruturas de governo, sejam federais, estaduais e municipais. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.